Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online e hoje nós temos aqui conosco para conversarmos sobre as perguntas dispostas pelo nosso pastor durante a semana, a irmã Marisol e o irmão Juarez, que fazem parte aqui da nossa Igreja Batista Central. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta. Quem foram escolhidos para administrarem o ofício sacerdotal? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A resposta encontra-se em Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar, os filhos de Arão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por este momento, né? Sem Ele, nada disso estaria acontecendo. Nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, né? Sempre a gente tendo mais conhecimento, a gente vai melhorando nossos aprendizados, né? Então, aqui, como a Marisol, sobre a pergunta, que Arão e seus filhos seriam consagrados sacerdotes para servirem aos filhos de Israel. Essas seriam as suas funções, né? Principais funções: oferecer sacrifício sobre o altar do holocausto, ensinar as leis divinas, interceder pelo povo, julgar as causas civis e, além disso, no interior da tenda sagrada, deveriam queimar incenso 2 vezes ao dia, manter o candelabro aceso e repor os pães da mesa da proposição. Essa aí é a função de Arão e seus filhos, né? Consagrados sacerdotes, né? Para servir ao povo de Israel. O Senhor Jesus assume a função de nosso sumo sacerdote no dia de hoje, né? E nos tornou seu sacerdote para nos dar este privilégio. Não ofereceu um animal no altar, mas a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, né? Arão ali e seus filhos, né? Para redimir o pecado dos pecados, mas seria levado animal ao altar para ser, né, sacrificado para redimir os pecados do povo. A Jesus vem, né, faz isso tudo por nós e agora somos, né, livres. O Senhor Jesus assume a função de nosso sumo sacerdote e nos tornou seu sacerdote para nos dar este privilégio. Não ofereceu um animal no altar, mas a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, né? Isso é muito bom. Graças a Deus. Então a nossa resposta está aí no capítulo 28 de Êxodo, verso 1. E como em todos os vídeos, né, a gente fala para você abrir a sua Bíblia, grifar a nossa primeira resposta, assim como também as demais. A segunda pergunta é: quantas pessoas morreram em consequência da idolatria do bezerro de ouro? A resposta está em Êxodo 32:28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. A consequência do pecado, né? Ali Moisés vai ao monte, né, para receber os mandamentos de Deus, e o povo, vendo Moisés demorava chegar, né, não teve paciência de esperar. Quando o povo saiu do Egito, veio muito estrangeiro no meio daquele povo. E aquele povo tinha uma idolatria, né, de adorar outros deuses. Então eles obrigaram a fazer um bezerro de ouro. E através desse bezerro de ouro, o preço do pecado foi muito alto. Foi pago com mais de 3.000 homens mortos naquele tempo. Então a consequência do pecado é muito grande nas nossas vidas, né? Então isso aí nós temos que trazer para a nossa vida. Afastar do pecado, porque o pecado afasta nós de Deus. E através deste terrível pecado que eles cometeram contra Deus, a idolatria, e nos dias de hoje tem muita gente idolatrando, né? Idolatria, que não é só naquele tempo, hoje também, e a consequência disso é terrível. A consequência
do pecado a própria Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, né? Com certeza. Então a nossa resposta está em Êxodo, capítulo 32, no verso 28. Próxima pergunta. Por que o Senhor disse que não subiria no meio do povo? E o que ele disse que faria? A resposta está em Êxodo 33, versículo 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Primeiro foram os 3.000 homens mortos, né? Por causa do pecado. Tudo isso aqui, tudo que está acontecendo com o povo aqui de Israel é o pecado. Idolatraram o bezerro, Deus teve a morte daqueles 3.000 homens. Agora, Deus recusa subir com isso por causa da consequência do pecado. Aqui eu vou ler aqui um comentário aqui. A segunda consequência do pecado. A princípio, Deus se recusou a conduzir o povo até a terra prometida. Mas atendeu ao pedido de Moisés e enviou o seu anjo para conduzi-lo a longa jornada. Aqueles que desobedeceram voluntariamente ao Senhor eterno ficam sozinhos, vulneráveis, fardados ao fracasso. Então, o pecado é isso. O pecado aniquila a pessoa, atrasa a pessoa, afasta a pessoa de Deus. Isso tudo que vem acontecendo com o povo de Israel, que veio na idolatrar o bezerro de ouro, na idolatria, se tornou um grande pecado que levou o povo, né, a Deus afastar deles, que Deus não queria subir com eles até a terra prometida, né? Enviou um anjo dele para conduzir eles até a terra prometida, né? Então a nossa resposta se encontra aí em Êxodo capítulo 33, no verso 3. De que forma Israel via a presença de Deus no tabernáculo de dia e de noite? A resposta está em Êxodo 40, versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Que maravilha, né? Vendo mais para trás aqui, a glória de Deus, né? Então a nuvem cobriu a tenda de congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Maravilhoso, né? O povo ali, a nuvem parava, o povo parava e ali ficava, né, de dia. À noite Deus tinha uma coluna de fogo, que ali era Deus, a glória do Senhor ali no meio do povo, né, para cuidar do povo e ali, sabendo que ali era no deserto, né, sol de dia, deve ser muito quente, aí à noite o fogo ali para espantar algum bicho, alguma coisa que pudesse vir prejudicar. Então, como é que Deus cuidava do povo dele, né? Então, nisso aqui, vou ler uma coisa aqui mais clara para os irmãos aqui. A maior glória em nossos dias de hoje não é a nuvem, nem o fogo, mas o batismo com o Espírito Santo. Porque lá eles eram orientados pela nuvem. A nuvem levantava e sabia que tinha que caminhar. A nuvem parava e parava. Hoje nós somos orientados pelo Espírito Santo. Aquele que é batizado pelo Espírito Santo de Deus é orientado por ele. Então hoje que a maior glória em nossos dias de hoje é o batismo, mas é o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então a pessoa que aceitou Jesus, que tem Jesus como seu Salvador, ele tem o Espírito Santo de Deus que orienta hoje. Naquela época era a nuvem do Senhor que orientava isso, para caminhar, parar. Hoje não, hoje é o Espírito Santo que nos orienta para caminhar. Tudo isso leva a Jesus, entendeu? Deus, do início da Bíblia, a pessoa lê na Bíblia ali vai ver que vem sempre Jesus, né? Sempre está conosco, né? E a gente vê também o cuidado do Senhor, né? Da mesma forma que Ele cuidava, Ele continua cuidando de nós hoje, né? É verdade. Então, a nossa resposta se encontra
em Êxodo capítulo 40, no verso 38. Quinta pergunta: o que acontece quando se põe vinho novo em odre velho? A resposta está em Êxodo. Não, desculpa. Agora é Marcos 2, 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se o vinho novo. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O vinho novo é Jesus, é Cristo. Vou ler um comentário aqui, muito interessante esse comentário. Os odres eram recipientes feitos com a pele de animais, normalmente cabras, para armazenar e transporte de vinho e de outros líquidos. Na época, assim que produzido o vinho era colocado em um odre novo, para que não se rompesse pela pressão que surgia com o processo de fermentação. O vinho novo representa as boas novas da salvação, trazida pelo Senhor Jesus. Então, as pessoas eram ensinadas, antigamente, as pessoas eram ensinadas a guardar as tradições e os costumes religiosos para alcançar a misericórdia de Deus. Porém, o coração continuava velho e sujo. Somente um novo coração e um novo odre é capaz de entender a vontade divina e receber a nova vida que Ele tem preparado. Então, o vinho novo aqui é o próprio Jesus, né? Vamos dar um exemplo aqui. Porque quando Jesus fala, para que alguém pergunta a Jesus, mas o que é preciso para entrar no reino de céu? O que Jesus fala, tem que nascer de novo, né? Ser uma nova criatura. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser uma nova criatura. Então, você torna novo. Então tudo que Jesus fala aqui, deste vinho aqui, é um vinho novo, numa pessoa nova, com coração novo, rumo, né, rumo às coisas divinas, às coisas de Deus. Então, você muda totalmente o jeito de ser. Se a pessoa vamos supor, se a pessoa fazia alguma coisa errada, a pessoa não vai fazer mais, a pessoa transforma. É a transformação da pessoa. Então, o novo no novo, tudo novo. Não pode botar um novo no velho. Uma pessoa antiga que não aceita o evangelho, que não aceita, porque o vinho novo que é evangelho. O evangelho é Cristo. Então, a pessoa que não aceita o evangelho, não aceita Cristo, ele não se torna uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, você tem que nascer de novo. Nascer de novo através do batismo. Então, a nossa resposta está em Marcos, agora, né, capítulo 2, no verso 22. Sexta pergunta: ao ressuscitar a filha de Jairo, quais duas ordens Jesus deu aos seus pais? A resposta está em Marcos 5:43. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Aqui, isso é muito interessante. Primeiramente, que nós temos que destacar a fé de Jairo, né? Ele foi até Jesus, né? Convicto que Jesus podia curar sua filha. E falou ao Senhor que a filha dele estava muito mal, que ele pudesse dar um pulo na casa dele para curar a filha dele. E a fé dele ali foi tão grande em Cristo que Jesus veio, né, e realmente curou a filha dele, né? E chegando ali na entrada quando Jesus chegou na casa dele, o povo todo chorando, alvoroçado, e coisa, Jesus fala: a menina não está morta, a menina está viva. E o povo, o que fizeram? Riram dele, né? Riram de Jesus. E Jesus tira aquele povo lá de dentro para responder essa pergunta. Jesus tira o povo lá de dentro, só entra com Jesus, o pai e a mãe da menina e aqueles que estavam com ele, né? Entraram dentro, e vira ali o milagre de Jesus na vida da filha de Jairo. Então, não podemos ter dúvida. Para que qualquer milagre possa acontecer nas nossas vidas, nós não podemos ter dúvida. Temos que ter fé e dúvida jamais. Se você tiver um pouquinho de dúvida, o milagre não vai acontecer. E ali, Jairo não teve dúvida que Jesus podia curar a filha dele, e Jesus sabia que a menina estava dormindo,
Porque senão ele não tinha falado, a menina apenas dorme, né? E aquele milagre foi feito. Então, para que qualquer milagre aconteça, a fé não deve estar livre de qualquer dúvida. Jairo tinha convicção que Jesus podia curar sua filha, e Jesus curou a filha de Jairo, né? Então, é uma coisa maravilhosa, e nós não podemos ter dúvida a respeito de Cristo. Cristo é o nosso Salvador, a nossa salvação depende dele, e nós temos que estar sempre convictos que Jesus é o melhor presente de Deus para nós, né? Nós temos que crer, né? Crer. 100% Sempre. realmente. Então, a nossa resposta está aí em Marcos, capítulo 5, no verso 43. E a nossa última pergunta é: quanto a viúva depositou na arca do tesouro? Resposta em Marcos 12, 44. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa pergunta, ela deu mais do que todos que estavam ali, né? Jesus viu a atitude daquela mulher. O que ela tinha era duas moedas que valia meio centavo, e ela, tudo que ela tinha ali, ela depositou. Então, o que ela fez ali, o sustento dela, tudo que ela tinha. Os outros não, os outros depositavam aquilo que sobrava, que estava sobrando no bolso. Então, Jesus honrou, aprovou a oferta dela e honrou aquela mulher pela atitude dela. O que ela tinha ali no momento era aquilo, era aquelas duas pratinhas, aquelas duas moedinhas, e ela depositou, né? Como oferta a Deus. Mais do que todo ela depositou, que o Senhor aprovou e honrou, foi de uma viúva pobre com duas moedas que valia meio centavo, né? Muito pouquinho, mas o que ela tinha naquele momento era aquilo, né? O que nós temos para dar para Deus é o melhor, não importa a quantidade, tem que ser de coração, de livre, espontânea vontade, porque Deus honra aquele que dá com alegria, né? Sem pensar que vai fazer falta amanhã, vou doar tanto, mas amanhã vai fazer falta. Não, aqui você vai doar aqui do coração, que você sente, que você confia no Senhor. Se você confia no Senhor, você depende do Senhor, ela dependia do Senhor, confiava no Senhor. Então a doação dela foi aquilo, e Jesus aprovou, Jesus honrou aquela mulher com essa atitude dela, né? É muito importante que você falou, né? De dar com o coração, né? Sem pensar. É verdade. Então a gente finalizou aí a nossa última resposta, né? Está em Marcos capítulo 12, no verso 44. Marca aí na sua Bíblia. E agora, queria que vocês falassem brevemente sobre a importância, né, da leitura da Bíblia na vida de vocês, não só neste projeto, mas no decorrer da vida, né, a leitura. Sim. A Bíblia, né, é o alimento do cristão, né? Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós temos que estar firmes na palavra, buscando a cada dia, né? Às vezes, nos momentos difíceis, através da Bíblia, a gente acha o conforto, o consolo, né? Às vezes, numa dúvida, um momento de incerteza, a gente deve buscar a Bíblia. E a cada dia mais eu tenho procurado cada dia mais ler, entender, e assim, está sendo muito bom, porque a gente vai aprendendo a viver através da Bíblia, que tem instruções para tudo, né? Desde pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, e quando você vai ver, é o agir de Deus, né? Então eu quero cada dia mais estar buscando, estar aprendendo desse livro maravilhoso, que tem sido assim bênção na minha vida. Sempre gostei de ler e estou cada dia mais procurando, né, me alimentar dessa palavra. A Bíblia a pessoa sem ler a Bíblia, você não conhece Deus. Para conhecer Deus, para conhecer a vontade de Deus na nossa vida, tem que ler, né? Você compra um carro novo na loja, você não sabe nada sobre aquele carro, né? Você tem que pegar o manual, estudar ali, ver o que precisa. Então a Bíblia é isso, é um manual para o ser humano viver. Isso aqui é um manual de sobrevivência para o homem aqui na Terra. Através dela, a gente vai aprendendo coisas novas, você vai lendo, você nunca para de aprender, sempre mais e mais. Então, temos que ler a Bíblia, sempre buscar e aprender mais de Deus, né?
Então eu te convido a conhecer a Deus, né, através da Bíblia. Se você ainda não está participando do projeto de leitura, que você possa começar a ler. O pastor ele manda as perguntas diariamente, para que você também possa responder as perguntas. E se tiver alguma dúvida, é só também enviar a sua dúvida ao irmão Juliano, que nós estaremos respondendo também aqui. Eu gostaria de agradecer a participação, a disponibilidade, né, de vocês de estarem aqui, e até mais.